esquecer. Senão depois, né? Depois a gente esquece, aí pronto. Vocês já conseguem visualizar minha tela, gente? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar algumas coisinhas que nós já conversamos na aula passada e retomar a partir de então, tá? Então, o que a gente começou a visualizar? Né? A questão do envelhecimento, que tem modificado, né, bastante, e que nós precisamos, então, começar a entender melhor como é que essas alterações funcionam, porque com o envelhecimento, se não houver um atendimento em atenção primária para esses idosos, fazendo realmente uma prevenção, nós já teremos uma prevalência maior de doenças crônicas. Isso é um fato que vem associado junto com o envelhecimento, né? Então, uma das questões é justamente essa. Embora envelhecer seja um processo natural, é preciso tentar manter a questão de prevenir doenças e de promover saúde, na verdade. Então, a gente tem que trocar esse enfoque da área da saúde, que a maioria dos profissionais tem, que é trabalhar com a doença em si, tá? E começar a trabalhar com a promoção de saúde, envelhecer de forma saudável, né? Não apenas fisicamente, né? Tem toda uma questão aí que vai além da questão física. A gente sabe que o envelhecimento traz consigo algumas alterações que muitas vezes não é possível modificar. Elas são próprias, elas são inerentes do envelhecimento, tá? Como, por exemplo, diminuição de massa muscular, perda de força e de resistência muscular, perda de massa óssea, que pode levar à osteoporose. Até aqui, ó, é muito comum o quê? Eu sei que essas alterações, elas estão e vão acontecer por conta do envelhecimento. Mas eu também sei que se eu pratico exercício físico, eu tenho ganho de força muscular. Eu evito perder massa óssea. Né? Eu tenho os benefícios do exercício que podem me ajudar a não ter alterações tão importantes, a conseguir manter a funcionalidade. Então, uma das coisas que vocês vão ouvir muito dentro da área de saúde do idoso, quando a gente fala principalmente na atuação de promoção de saúde, é manter esse idoso independente, funcional. Não quer dizer que ele não pode ter uma doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes, sim, ele pode ter um processo de artrose também, mas eu vou evitar que outras coisas, né, limitem a atividade desse idoso, tá? Então, é importante pensar no que? Se vocês querem, se a gente quer um envelhecimento saudável, eu não posso deixar para me cuidar só lá na frente. Eu tenho que já pensar em que eu tenho que manter isso preventivamente, tá? A diminuição de agilidade de reação também podem ser minimizadas através do exercício físico. Coordenação, equilíbrio, tudo isso eu mantenho através de exercício físico, tá? Termorregulação é uma coisa que a gente não consegue ter uma alteração muito importante, né? Porque fica realmente alterada essa termorregulação, mas não necessariamente isso vai trazer problemas para esse idoso. Nós precisamos, na verdade, ficar atento a outros sinais que podem indicar, por exemplo,
Num caso de infecção, o idoso pode não apresentar o estado de febre, tá? Mas, por outro lado, ele pode apresentar o quê? Ele pode apresentar confusão mental. Ele pode apresentar uma perda de força, na verdade, não é rapidamente, bruscamente, entendeu? Começa e aí fica muito apático, não quer fazer nada. Isso pode ser sinal de uma infecção, tá? Então a gente tem que estar ligado e prestando atenção em outros sinais que possam acontecer, tá? Dentro dessa situação, algumas alterações acontecerão, como a visual e a auditiva, e a gente vai ter que lidar com o quê? Com adaptações. Hoje em dia, nós temos vários recursos, né? Para usar óculos, tem aparelho auditivo, a gente tem N coisas que podem facilitar, tá? Quando a gente fala, então, de promoção de saúde no idoso, aí vem o grande desafio do quê? Do SUS, né? Que precisa colocar em prática aquilo que está dentro do seu propósito, que é fazer um atendimento de forma integrada, né? Fazer um atendimento completo e integral, não apenas pensando em tratamentos e reabilitações, mas em promover saúde, tá? Então, muitas coisas é um desafio, sim, né? O que a gente já comentou. No nosso país, gente, para o SUS, tudo é um desafio. Nós temos uma extensão territorial enorme. Nós temos uma população numerosa, né? Então, existem bons trabalhos em política pública, né? Isso a gente não pode deixar de mencionar aqui, que é todo feito e pensado através do SUS, tá? Então, isso é importante. E ele toma medidas, elaborando documentos para direcionar o que nós podemos fazer como profissionais de área da saúde para promover a saúde do idoso, né? Utilizando, então, os princípios dessas diretrizes do SUS. Isso é extremamente importante, tá? Não caiam na bobagem, né? A gente teve uma vez uma situação em que, por uma infelicidade ou porque a pessoa não percebeu, né? Ela foi apresentar um dado trabalho e ela diz dentro do trabalho que a gente não tem políticas públicas voltadas para o idoso. Isso não é verdade. Nós temos várias situações de políticas públicas voltadas para o idoso. Se vocês disserem para mim assim, olha, Ana, eu acho que essas políticas públicas não funcionam como deveria, aí ok, é uma outra situação. Não quer dizer que ela não existe. Ela pode não funcionar do jeito que foi proposta, mas ela existe, tá? E a maioria das cidades, elas estão, né? As prefeituras, principalmente, estão apostando nessa situação de envelhecimento saudável, né? Não apenas para recuperar, mas principalmente para promover a autonomia e independência desses idosos, né? Para que isso aconteça, eu tenho que ter um envelhecimento ativo. Tenho que fazer coisas para me manter saudável. Envelhecer ativamente, a gente não pode pensar que, quando nós falamos de envelhecimento ativo, eu não estou dizendo só do exercício físico. Não é ativo apenas na questão física. É ativo na questão cognitiva, é ativo na questão social e de lazer, é ativo na questão cultural. Então, assim, atualmente, a gente tem cada vez mais idosos integrados dentro dessa situação, né? Então, a gente já tem, por exemplo,
empresas que incentivam a contratação de idosos, que têm algumas questões de que contratam idosos para algumas atividades, né? Isso é importante. Por quê? Uma das questões que impacta no nosso envelhecimento é a questão da nossa cultura. Culturalmente, nós temos que hábito? Se eu falo para vocês assim, gente, olha aqui essa caneta de vocês está muito velha. O que vocês fazem? Qual é a tendência da gente? Trocar. Trocar, né? Troco. É. Perfeito, é isso mesmo. A tendência da nossa cultura como um todo é assim, não serve mais, né? A gente brinca que assim, não serve mais, joga fora. E aí, com o envelhecimento, é claro que os idosos terão algumas limitações. E aí ele acaba se sentindo o quê? Agora é o momento de eu ser jogado fora. Porque eu não sirvo mais. Porque eu não sou mais produtivo. Né? E isso traz um impacto muito importante, inclusive nas situações de depressão. Tá? Porque não me sentir produtivo, não me sentir útil, né? Deixar de fazer aquilo que eu fiz a minha vida inteira, pode trazer um impacto muito negativo. Alguns idosos vão buscar outras atividades, né? Então, assim, vão participar. Hoje nós temos diversas situações em que a gente tem universidades abrindo espaço para cursos para os idosos. A gente tem universidade da terceira idade, né? Ah, não, mas essa universidade, eles vão ter um certificado, eles vão ganhar um diploma. Neste momento, não é isso que interessa, né? Na verdade, eles já fizeram a parte de carreira e de tudo mais. Eles querem manter uma mente ativa, continuar com convívio social, né? Gerar amizades por conta disso, fazer uma rede de amigos, né? De poder contar com algumas pessoas que tenham os mesmos gostos, que queiram fazer as mesmas coisas, tá? Para que isso aconteça, claro que precisa ser incentivado ações que integrem setores, né? Setor da educação, setor de terceira idade, setor de, né? Todos os setores integrados, saúde, educação, para que eu possa fazer uma assistência de maior qualidade e assegurar que a atenção a essa saúde desse idoso seja adequada, seja de qualidade, tá? Quando a gente fala de estímulo e a participação e o fortalecimento de controle social, é justamente isso. Participar de grupos, de comunidades, fazer um trabalho. É muito interessante. Vocês conhecem o Hospital Municipal de Santo André, onde vocês fazem estágio? Alguém conhece lá? Eu conheço, Pro. Conhece, Bibi? Lá, se vocês prestarem atenção quando vocês forem passarem por ali, em frente do hospital, tem uma associação de voluntariado. Uma grande parte dos voluntários que fazem alguns serviços no hospital, elas vão para levar chá, elas ajudam algumas situações a dar comida para os pacientes que não têm acompanhantes. São senhoras, são idosos que dispõem do seu tempo para ir ajudar. Arrecadam doações, levam doações, elas fazem uns frasquinhos, elas passam quase que diariamente nos quartos e elas levam uns frascos que elas recebem doações, então elas vão fazendo frasquinhos de shampoo, sabonete líquido, condicionador, hidratante para aqueles pacientes que não têm família e que ninguém traz produto de higiene.
Então, elas levam para fazer doação, né? E isso é muito importante, porque ele está participando socialmente, ela continua sendo produtiva, né? Porque a sensação que a gente tem é o quê? Ah, eu só sou produtivo quando eu estou trabalhando formalmente, quando a gente está mais jovem, que a gente tem um trabalho, que... Não! Eu posso continuar fazendo uma participação social e tendo uma função social mesmo depois. Tá? Então, isso é extremamente importante. Além disso, os profissionais da área da saúde do SUS, nessa área de pessoa idosa, eles têm formação e educação permanente, tá? O tempo inteiro eles estão buscando coisas novas, novas tecnologias, novas ações que deram certo, né? Então, assim, às vezes faz um projeto piloto em uma prefeitura ou em um estado e dá certo, e isso traz isso para os outros locais, a mesma proposta, olha, aqui funcionou assim, e a gente consegue ir melhorando esse sistema, tá? Por quê? O profissional que trabalha na área de geriatria e gerontologia precisa ter uma visão bastante ampla, né? Precisa ter empatia com esse público, precisa ter paciência, precisa saber lidar com as situações de limitações que essas pessoas, porventura, possam apresentar, tá? Então, sim, é importante fazer essa formação, tá? E divulgar as informações sobre as políticas nacionais, tá? Em relação à saúde da população idosa. Existem também as trocas de experiências, tanto entre, como eu estava comentando com vocês, tanto aqui dentro mesmo do nosso país, em outros locais que foram feitas algumas atividades que deram certo, como também eles buscam experiências internacionais em relação à população idosa e que deu certo em outro lugar. E às vezes, eu não vou reproduzir a ideia e nem vou fazer o planejamento da mesma maneira aqui no nosso país. Eu posso usar fazendo adaptações para o meu público, né? Eu uso a ideia central e adapto para a minha população, tá? E apoio para desenvolver pesquisas. Por quê? A gente só consegue saber o que eu posso melhorar a partir do momento que eu tenho dados para me sugerir isso, né? Como que eu vou saber onde eu preciso investir mais em relação à população idosa se eu não sei o que está precisando? Então, as pesquisas têm que estar o tempo inteiro sendo realizadas, né? Precisa entender o que está acontecendo, precisa saber para a gente conseguir se estruturar, se organizar e ter uma política voltada para a saúde do idoso melhor, tá? Nessa situação, nós, como fisioterapeutas, somos essenciais, tá? Na promoção da saúde do idoso. Então, a fisioterapia é chave nessa situação. É muito importante para manter esses idosos com o máximo de capacidade de independência possível, tá? Então, a gente precisa ter, principalmente, a questão de educação continuada, né? De promover através de mudanças de estilo de vida, para que ele não adoeça, para que ele tenha menos comorbidades. Tá? Isso é trabalho constante, diário, árduo, né? A gente sabe que, dentre todas as situações que nós temos, a questão de mudança de hábito, de mudança de estilo de vida, são as mais difíceis. São as mais difíceis de acontecer. Seja para o que for, gente. Ó, vamos pegar uma questão simples, por exemplo. Diabetes. Uma doença crônica que, se bem controlada, não tem complicações.
Mas se não for bem controlada, pode ter complicações seríssimas, levando a incapacidades, inclusive. E ainda assim, todo diabético vai escorregar e comer um docinho. Ah, eu sei, mas é só hoje. Eu sei, mas é só esse. Eu sei, mas é só um pouquinho. Mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e às vezes descompensa a diabetes. Mas é natural. Assim como quando a gente fala assim, eu vou perder peso. Não vou fazer dieta, agora eu vou controlar minha alimentação, vou ser saudável, vou comer coisas saudáveis, não vou comer bobagem, não vou tomar refrigerante, não sei o quê. E aí, quando daqui a pouco tem uma reunião com os amigos, fala assim, ah, só hoje. Só um copinho de refrigerante. Ah, só hoje eu vou comer esse bolo. Aí no outro final de semana tem outra coisa, aí come outra coisa, aí descompensa. É natural, né? Isso pode acontecer para todo mundo. Então é muito difícil de manter uma vida regrada em relação a hábitos saudáveis. Não é fácil. Então é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, né? E quanto mais essa população envelhece, mais a gente tem que focar nessa questão de mudanças de estilo de vida, tá? Para que eles tenham menor riscos, tá? De qualquer outro problema. Lógico que também a fisioterapia é importante para reabilitar, claro, para manter um nível de funcionalidade motora, uma independência física, com certeza. Com certeza, mas não é só isso. O que a gente percebe em algumas situações? Ó, eu atendo uma senhora que ela tem várias comorbidades, e dentre elas ela tem um problema pulmonar crônico, e ela vai para fazer, eu faço a parte respiratória. E ela é atendida por um outro fisioterapeuta que faz a parte de ortopedia. Porque ela tem artrose, tem N coisas. E ela estava fazendo a fisioterapia e tal. Eu fiz a ausculta, depois de 4 ou 5 sessões, ela estava super bem. E eu falei para ela, olha, a senhora melhorou, tá super bem o seu pulmão e tal. Ai, que bom, né? Eu senti mesmo que eu melhorei, não sei o quê. Não, mas eu vou terminar. Eu falei, não, a senhora pode terminar suas sessões de fisioterapia sem nenhum problema. Na última sessão, que foi quarta-feira, ela disse assim para mim, eu já marquei o meu médico para ele me passar mais fisioterapia. Que bom, a senhora vai ver o que ele acha, né? Eu falei, o pulmão tá ótimo, a ausculta tá muito boa. Ah, não, eu sei que tá tudo bem, eu melhorei, né? Melhorei bastante. Mas eu quero vir para fazer. Aí a gente previne, né? Porque, claro, a gente sempre incentiva a prevenção. Eu falei, claro, a gente previne. Aí eu também venho aqui, a gente conversa um pouco, né? Eu saio um pouco de casa. Então, muitas vezes, nós somos uma parte da questão de que, assim, é o contato que eles têm, né? Eles ficam muito sozinhos. Então, é o evento que ela tem durante a semana, é ir para fisioterapia. Tem muitos assim, né? Que muitas vezes vão em busca de tratamentos, não porque eles realmente necessitam ou que aquele problema está trazendo uma disfunção importante, mas porque eles precisam ter contato com as pessoas, eles precisam conversar, eles precisam sair, né? E eu sempre incentivo, eu até falei para ela outro dia, eu falei assim, mas a senhora não vai? Aqui tem tanto centro de terceira idade, é muito bacana, a senhora já conheceu o trabalho? Eu já fui uma vez, mas... E a gente tem que incentivar. Eu falei, vai de novo, né? Quando reabrir as coisas, a senhora vai para ver que atividades que tem, a senhora vai gostar, tem bastante coisa. Tem aulas de artesanato, tem aulas de artes, tem aula de dança, é muito legal. E realmente, né? Hoje em dia a gente tem muitos centros de referência em idosos que têm toda essa situação justamente para promover a saúde.
né? Promover integração, é importante socializar, é importante ter contato com outras pessoas. Então, tudo isso conta, né? Tudo isso é importante, tá? Então, vamos lá. Prevenção primária. O que a gente vai atuar em prevenção primária, então? Principalmente com aquele idoso que é independente, a gente atua no sentido de evitar fatores que possam levar à doença, tá? Então, através do quê, ó? Vacinas, atividades físicas, palestras. Quando eu tenho informações, quanto mais informações, quanto mais esclarecido eu for a respeito de um dado assunto, né? Dizer assim, olha, o exercício físico, ele faz bem para isso, olha, ele melhora aqui, ele vai te ajudar. E informar, mostrar a importância, você desperta o interesse, tá? Grupos de convivência, fazer orientações para prevenir quedas, isso aqui é muito importante, gente. Prevenção de quedas é extremamente importante, tá? Prevenir perdas cognitivas, incentivar exercícios que usem raciocínio lógico, que usem essa questão do raciocínio, da mentalidade, de usar memória, é importante, tá? Mas nós temos casos gravíssimos de pessoas que perderam a funcionalidade, de idosos que perderam a funcionalidade depois de quedas. É muito comum. Então, é não esperar que ele caia, é prevenir para que ele não caia. É fazer adequações, adequar o ambiente. Retira tapete, não deixa um monte de móvel espalhado pela casa, né? Cuidado com essa questão de encerar chão, de passar produtos que deixem o chão muito liso. Cuidado com o animal de estimação, né? Porque os animais, principalmente os menores, gato, cachorro, gostam de correr e brincar com o dono, e às vezes o idoso, a gente, né? Às vezes quase cai por causa de um bichinho. Cuidado com isso. Cuidado com idosos que moram em residências que também têm crianças. Cuidado com os brinquedos espalhados pela casa. Né? Tem que adequar, tem que fazer isso, tem que orientar as crianças que os brinquedos não podem ficar, porque eles têm uma população idosa dentro de casa e o idoso pode cair. E quando cai, ele pode ter uma complicação por conta da queda. Tá? Colocar barras no banheiro, próximo do vaso sanitário, cuidado com essas situações, né? Orientar o idoso que não é para subir em banquinhos, né? Eu vou subir para pegar um prato que eu deixei lá na última prateleira do armário. Se você usa muito esse prato, põe ele para a prateleira de baixo, tá? E aí a gente vai contar uns causinhos para vocês. Para que vocês tenham algumas dimensões práticas. Tem, por exemplo, já atendi idosos que eram super saudáveis e que acabaram tendo problemas por conta de fratura, tá? Eu brinco que é assim, né? Eu sempre trabalhei com públicos já com uma idade um pouco mais avançada, mesmo na área hospitalar a gente acaba pegando pacientes mais idosos, né? E meus pacientes particulares também, uma grande maioria é idoso. E eu tinha uma paciente que eu atendia na clínica em que eu trabalhava e que ela teve uma fratura de fêmur. Fazendo o quê? O que vocês acham que ela estava fazendo quando ela sofreu a queda? Provavelmente limpando a casa ou fazendo algum serviço dentro de casa. Provavelmente fazendo uma arte, né? Dentro de casa. Exatamente. Tá? A arte que ela estava fazendo, essa senhora, para o atendimento, ela estava na época com 84 anos de idade.
uma linda, uma graça. Ela subiu na árvore para podar os galhos. Meu Deus. Ela tinha uma casa com um terreno grande que ainda tinha algumas árvores frutíferas. E ela subiu, porque ela sempre fez isso. Ela falou assim, mas eu sempre fiz isso. E uma das primeiras coisas que ela me perguntou quando ela começou a fisioterapia. Quando que eu vou ficar 100% para poder podar a árvore de novo? Eu falei, eu não acredito que a senhora quer subir na árvore de novo. Claro, eu fiz isso a vida inteira. Né? Então, até aquele momento, ela já estava com 84 anos, era uma pessoa extremamente independente, funcional. Mora sozinha, fazia tudo sozinha. Aí começou a precisar de ajuda, né? Precisou de cuidador, pelo menos no período em que ela estava em recuperação. Ela se reabilitou bem. Mas é claro, que foi o que eu brinquei com ela, você não sobe mais na árvore, né? Não precisa. Paga alguém para podar a árvore. Vamos diminuir esse risco de cair, né? Um outro pacientinho meu, esse eu atendi em domicílio, também depois de uma cirurgia de fratura de fêmur, que é o mais comum de acontecer com idoso, né? Caiu, fratura fêmur. Até porque já tem uma perda de massa óssea, né? E pode acontecer com mais facilidade mesmo. Esse tinha saído. Ele estava com 78, 78 anos. Tinha saído para fazer compras, chegou em casa, abriu, o portão ficava aberto, né, assim, só encostado, ele entrou no quintal, mas ele tinha esquecido a chave da porta. E morava com uma filha, a filha tinha saído, trancou a porta. Ele não tinha levado a chave dele. Morava a filha e um neto. Aí, claro, ele lembrou. Deu a volta e disse que no fundo ficava o quarto do neto. A janela estava aberta. Eu não preciso ficar esperando a minha filha voltar para eu entrar. Eu pulo a janela. E foi o que ele fez. Meu Deus. Exatamente. Foi o que ele fez. Só que, aí é que tá, né? O garoto guardou o skate onde era para guardar. Quando ele pisou para pular a janela, o skate estava ali na beirada. Ele se estatelou no chão. Jesus. E ele contava assim: nunca tinha andado de skate na vida. Aí quando eu fui pular a janela, que o skate estava lá. Falei, então, e agora o senhor está aqui e eu venho aqui para se recuperar dessa fratura, dessa cirurgia, né? Então, assim, faz, gente. Não tem. Os idosos que têm funcionalidade, eles aprontam. Então, quando a gente faz as palestras, apronta, não é? Quem que aqui tem idoso em casa? Eu tenho, minha avó tem 94 anos. Que linda! É independente, tá? Faz tudo. Mas Então, ela, devido à idade, anda no andador, né? Mas o restante é lúcida de tudo. A que gente só não deixa ela fazer as coisas devido à idade, né? Porque passou-se tempo, ficou sozinha, entre aspas, e se deixar igual você falou mesmo, quer fazer tudo. faz. Quer fazer, faz e apronta. E apronta, né? Inclusive, ela teve desgaste, até a queda que ela teve e tudo no joelho. O meu avô, por parte de mãe também, quando jovem, ele caiu. Então, você já vê, né? E eles fazem mesmo, né? Eles gostam de fazer. O que é importante é entender o quê? Sim, a gente não vai colocar em situações em que eles corram riscos, mas também a gente não pode anular completamente, né? Eu não posso deixar assim, não vai fazer nada. Preciso permitir que faça algumas coisas. Então, assim, a maioria das mulheres gosta ainda de cozinhar. Não precisa ser todos os dias, mas no final de semana, você tá junto, você pode ficar ali junto, fazer um almoço junto, deixar que ela comande, né, a preparação. Isso é legal.
Porque vai se sentir feliz, tá perto da família e tá fazendo coisas que gosta de fazer, né? A gente também não pode tirar todas as atividades deles, a gente precisa incentivar, né? Mesmo que ande com um andador, é importante. Não, vamos almoçar? Vamos lá na mesa da cozinha, né? Não precisa ficar só num cantinho lá na sala e não deixar fazer nada, né? A gente precisa estimular essa prática, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com aqueles que, justamente porque eles se sentem super bem, porque eles são super funcionais, eles são independentes, algumas vezes eles fazem coisas que são sem juízo. Sem juízo. Aqui em casa eu tenho um exemplo clássico disso. Né? Os meus pais já são idosos, cada um tem 75 anos. Meu pai sempre foi muito ativo, sempre fez muitas coisas, caminha todos os dias, faz, bonitinho. Mas apronta. Então, eis que um dia eu estou trabalhando no meu plantão do hospital. Minha mãe me liga. Dificilmente eu atendo o telefone, mas houve uma insistência. As chamadas tocou uma vez, não atendi e foi insistindo. Falei, bem, eu vou atender. Minha mãe, em pânico, me diz assim: seu pai cortou a mão e não quer ir para o hospital. Falei, cortou a mão como? Ele subiu no telhado e foi cortar uma madeira que ficou para fora do negócio do telhado. Que eu acho que aquela madeira estava ali fazia 30 anos, mais ou menos. E naquele dia ele se incomodou. Eu fui arrumar. Pegou a serra elétrica e foi cortar. Isso segundo o que ele me contou, né? A história, porque daí eu procurei uma colega, falei assim, eu preciso sair, é uma emergência, ela me substituiu no plantão, eu vim para casa para socorrer. Porque ela falou, você vem porque ele não me obedece, porque eles brigam entre eles, né? Ele não me obedece, então ele obedece a mim agora. Eu cheguei em casa, aí ele conta essa história, que ele foi cortar aquilo que tava feio. Falei, qual era o problema que ia cair um pedaço do telhado na nossa cabeça? Não, tava feio. Quando ele foi cortar, eu acho que ele perdeu o equilíbrio. Ele fala que não. Mas ninguém me tira da cabeça que perdeu. Ele deve ter perdido o equilíbrio. E, para não cair, ele soltou. Acho que se desequilibrou. Ele soltou a serra e automaticamente, quando ele viu que a serra ia cair, ele pôs a mão na frente. A serra cortou os dedos, né? Não chegou a fazer uma amputação. Fez um corte bem severo, bem importante. E aí ele estava com um pano. E aí, assim, eu dou aula de primeiros socorros. Eu fiz curso de socorrista. Eu ensino eles a fazerem algumas coisas aqui em casa. Ele estava com um pano imundo. Tava com aquela coisa assim, preta, que tava fazendo serviço de pedreiro, pegou o pano e fez assim, ó. Pra estancar o sangramento. E falou assim pra mim, não precisa, no hospital já parou de sangrar. Eu falei pra ele, tira esse pano e vamos lavar isso. A hora que ele tirou o pano, que eu olhei, eu falei, Deus do céu. Não dá nem pra suturar, porque não tinha pele. Esse dedinho perdeu uma lasca do osso, da ponta da última falange. Esse aqui perdeu a sensibilidade, porque teve uma lesãozinha de inervação. Aí eu falei assim, você vai para o hospital. Vamos para o hospital, aí vai, toca, né? Fazer todo o procedimento, faz curativo e tal. Demorou um tempo, tinha que voltar lá para fazer curativos frequentes, porque não tinha como suturar, tinha perdido mesmo, tinha que deixar regenerar. Passou. Ótimo. Não vai fazer mais, né? Tá tudo perfeito, tudo tranquilo. Imagina, vocês acham que ele parou?
Numa outra situação, não parou, não adianta. Numa outra situação, eu chego em casa, aí neste dia ele mesmo me ligou. Esse dia eu não estava de plantão, eu tinha saído para atender um paciente particular, já tinha terminado até. Ele me ligou e falou assim, eu acho que você precisa vir aqui para me levar no médico. Eu falei, ai, o que foi? O que aconteceu? Não, eu fui mexendo umas coisas aqui, e aí eu tinha umas ferramentas, umas coisas, e aí eu fui cortar eu falei assim, a serra, de novo a serra. Fui cortar não sei o que, caiu a serra na minha perna, na coxa. Dessa vez foi no terço médio da coxa. Fez um corte profundo. Toque eu levar ele para o hospital de novo. Isso já fazia o quê? Do primeiro acidente já tinha acho que uns 8, 9 meses que ele tinha feito o acidente com a mão. Eu chego lá, a mesma médica de plantão. Ela deu risada e falou assim, o senhor de novo? Falei, de novo ele. Aí vai para fazer a sutura da perna, né? Faz aquela sutura profunda, que tem que fazer essa sutura interna, porque tinha que costurar em camadas, que cortou uma parte do músculo. E não, ela falou, você não deu sorte que não pegou o nervo. Ah, não pegou por um fio de cabelo, porque o anjo da guarda estava de plantão aquele momento. Eu dei a serra elétrica embora. Porque eu falei assim, eu chego um dia, cortou o pescoço, né? Então, assim, fazem. Porque é muito saudável, né? Ele tá sempre, super ativo. E faz. Porque ele falou assim, eu sempre fiz. Aí outro dia falou assim, tinha que consertar. Eu falei, você não vai consertar nada em cima do telhado. Não quero. Pelo amor de Deus. Não precisa. Né? Então, a gente tem que proteger em relação a riscos. Então, aqui em casa já tem barras no banheiro, né? Eu tenho barras instaladas, não tenho tapete em casa, tem que tomar cuidado. A escada que tem aqui, todas as duas, eu tenho 2 escadas em casa, tem corrimão, né? Porque tem que ter, a gente orientar isso, tá? E é um trabalho de formiga. Vocês vão falar, eles vão desobedecer. Aí a gente fala, eles desobedecem de novo. A gente tem que estar sempre insistindo até que uma hora eles acatem que eles precisam se cuidar, né? Também. Então é extremamente importante. É assim mesmo. É assim mesmo, não é? É, porque não adianta. Eles Aham. são mais teimosos do que já eram, eu brinco. Que só acentua, né? A personalidade. Se era teimoso, vai ficar mais. Então é bem por aí, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com eles, que eles aprontam. Em relação, então, à prevenção secundária, a gente vai ter que olhar com mais carinho para aquele idoso que já é um pouco mais fragilizado, né? Ou que tem um potencial para desenvolver doenças e complicações de doenças já existentes, tá? Então, a gente trabalha com diagnóstico precoce, tentando limitar os processos de complicação, tá? E na terciária, aí a gente vai trabalhar, infelizmente, com a questão já de tratar e de reabilitar as complicações, tá? Aí a gente trabalha com reabilitação pura mesmo, né? Para evitar que você tenha ainda mais complicações. Mas aqui a gente tem que ficar extremamente atento, tá? A prevenção de risco de quedas é importante. Então, justamente por isso, eu deixei uma parte da aula bem destacada para a questão dos riscos de queda, tá? As quedas, geralmente, elas são o quê? Acidentes, tá? Elas acabam sendo consequência, mas elas trazem um potencial de complicação muito importante. Muito importante. Então, assim, todo idoso já sofreu pelo menos uma queda, tá? A gente sabe que cerca de 30% da população idosa cai a cada ano. 40% destes têm mais de 80 anos. Aqueles que residem em instituição de longa permanência, nos asilos, têm ainda mais chance de queda, tá?
E, em geral, aproximadamente 2,5% acaba tendo que ir para o hospital e tendo complicações e podem chegar à morte, né? Então, a queda, ela tem um potencial, inclusive, de levar esse idoso à morte, né? De maneira mais precoce, que se não tivesse ocorrido a queda, provavelmente ele não teria que ter ficado hospitalizado, ele não precisaria e ele não pegaria aquela infecção, ele não teria complicações do imobilismo no leito e provavelmente ainda demoraria um pouco mais para acontecer essa morte, tá? Então, isso é uma questão extremamente importante. Em relação a isso, o que pode? Quais são as principais situações que levam o idoso a cair? São muitas, tá? São muitas coisas, tá? Internas, tá? Como uma labirintite, uma doença que ele já tem, que desenvolve uma tontura e ele pode cair. Redução de visão e audição também são importantes para causar quedas. Perda de equilíbrio, né? As situações de hipotensão postural, levanta muito rápido. Quem aqui nunca levantou muito rápido e teve aquela sensação de visão escurecer e você fala assim, nossa, eu vou cair. Ninguém, nossa, como vocês são super saudáveis, porque eu, se eu levantar muito rápido, acho que eu tô idosa já. Eu fico com a vista escura e falo, vixe, o mundo rodou. O idoso é a mesma coisa. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente sempre orienta para o idoso é assim: levantou de manhã, senta na cama. Espere um pouquinho antes de ficar em pé. Por quê? Porque a mudança de postura, ela altera a pressão. Geralmente, ela pode fazer o quê? Uma queda de pressão, uma alteração dessa pressão, tá? Vai se adaptar? Isso é natural que aconteça, essa alteração de fluxo sanguíneo? É, mas a adaptação no idoso demora um pouquinho mais do que no jovem. Então, ele precisa esperar um pouco. Não é para assim, sair, se jogar da cama e já se jogar em pé, que nem gato, que cai de 4 patas já no chão. Não. Espera um pouco, né? Espera e depois levanta. Lesão de sistema nervoso, quando tem um AVE já associado, né? Alteração de marcha por qualquer coisa, tá? Ou porque tá com uma artrose de joelho importante. E os fatores de risco externos, porque todos esses são internos, tá? São intrínsecos. Quando a gente fala de fatores de risco extrínseco, a gente consegue ainda mais prevenir essas quedas, tá? Por quê? Porque eu consigo fazer alterações no ambiente que diminuam esse risco de cair. Tá? Como, por exemplo, tapete. Tira tapete. Cuidado com pisos escorregadios. Cuidado com a questão de degrau, de obstáculos no meio da casa, né? Tipo de calçado é importante. Iluminação adequada, tem que estar adequada. Muitos idosos caem, sabe em que momento? Levantou à noite para ir ao banheiro e não quis acender a luz. E aí, porque estava escuro, tropeçou, caiu, fez uma fratura. Então, assim, acenda a luz. A gente orienta, acende a luz. Ah, eu não quero acender a luz. Então, tenha um abajur, uma luz de emergência para que você possa acender, né? Por quê? Não vai ter tempo, muitas vezes, de conseguir se sustentar, não vai ter tempo de conseguir se apoiar e vai se machucar, tá? E pode complicar depois disso. Alguns remédios podem causar redução de reação de proteção e podem provocar quedas, tá? Então, a associação de medicação é uma coisa importante, né? O médico tem que saber todos os medicamentos que toma.
tá? Então, para prevenção de quedas, além de fazer essas modificações, essas adaptações, né, domiciliares para prevenir, a prática de exercício físico regular é uma das coisas que melhor previne. Por quê? Se eu tenho um treinamento de musculatura, se eu treino equilíbrio, se eu treino coordenação motora, eu diminuo o risco de cair, tá? Sempre é preciso incentivar, mas esse exercício físico precisa ser um exercício regular e monitorado. Não é para fazer de qualquer jeito, né? Além disso, ele tem sim que fazer as consultas médicas preventivas, sim, precisa, né? Para regular medicamento, para verificar se não está tomando medicamento em excesso, para saber se não está tendo nenhum problema cardíaco que pode ter uma hipertensão ou uma hipotensão importante, fazer cair, né? Para verificar ó, a questão visual e auditiva, se tem necessidade de utilizar as adequações, óculos, aparelho auditivo e coisas dessa ordem, tá? E se já tiverem alterações, fazer o tratamento das alterações que tem. Né? Eu não posso negligenciar quando existe um problema, né? É o que a gente está conversando. Quanto mais cedo eu verifico que esse problema existe, quanto mais cedo eu faço esse diagnóstico, mais cedo eu trato, menor risco eu tenho de complicar, tá? E quando for necessário, utilizar dispositivo para auxiliar a marcha, como andador e bengala, ele tem que ser treinado. A gente não pode entregar uma bengala, um andador, sem ensinar a usar. Porque não necessariamente eles sabem, tá? Por exemplo, o andador. Muitos idosos, a hora de dar o passo, eles levantam o andador. Qual é a função do andador se a hora que eu preciso de estabilidade, de equilíbrio, eu levanto esse andador do chão? Ele tem que saber que ele tem que colocar o andador à frente, apoiá-lo no chão e aí sim ele vai dar o passo. Não dar o passo carregando o andador. Por quê? Porque se ele cai, ele ainda tem um dispositivo que ele pode cair por cima e se machucar no próprio ferro do andador. A bengala é a mesma coisa. Tem idosos que levam bengala para passear, eu brinco. Que a hora de mudar o passo, levanta a bengala, muda o passo, e aí apoia a bengala no chão quando tá parado. O princípio é o mesmo do andador. A bengala vai à frente para te estabilizar. Mas para isso ele tem que ser ensinado, ele tem que ser treinado, tá? E sempre fazer com que ele consiga fazer as atividades de vida diária dele, né? Para que ele tenha confiança em tomar o seu banho sozinho, fazer sua higiene, se trocar, tudo que ele puder fazer sozinho. Mesmo aqueles idosos, gente, que têm mais limitação, a gente deve incentivar que ele faça aquilo que ele pode fazer de maneira independente, tá? Então é aquilo. Se ele pode comer sozinho, não dê comida na boca dele. Porque você pode estar fazendo muito pior. Você fala assim, ah, não, mas coitado, eu não quero que ele se canse. Mas a atrofia, não usar, não se movimentar, também traz problema. Então, tem que deixar fazer. As atividades que podem fazer sozinhos, é para fazer sozinho. Eu não preciso fazer por ele. Posso até ficar próximo, né, para dar uma assistência, caso ele perca um equilíbrio, qualquer coisa dessa ordem, tá? Mas eu não preciso fazer por ele se ele é capaz de fazer sozinho. Vocês vão ver que alguns idosos também começam uma situação de fazer chantagem emocional com a família, né? Aquela coisa assim, ai, eu não consigo e você não me ajuda. Ah, aí todo mundo fala assim, ai, coitadinho. Não.
Não é coitadinho, né? Você não fará bem para ele se você fizer todas as vontades dele. Então, não necessariamente, para que eu faça bem a alguém, eu preciso fazer tudo que ele quer do jeito que ele quer, né? Algumas situações são importantes em a gente colocar o limite para a pessoa idosa também, né? Algumas coisas não podem ser feitas de qualquer maneira e ele tem que entender isso também. Né? Ah, não, mas eu quero que você me carregue até o chuveiro. Por quê? Tá com fraqueza nas pernas? Não tá conseguindo andar? Eu tô. Mas eu quero que você me leve. Não, se você tá, então você vai. Sozinho. Incentive aí sozinho. Eu vou junto com você, perto, mas você vai andando sozinho. Fazer por ele quando ele não puder. Mas se ele puder, incentive que ele faça sozinho, tá? Outra situação que várias vezes vocês irão se deparar é a questão da síndrome da fragilidade, tá? É uma síndrome complexa, ela acaba afetando vários sistemas, tá? Alterando massa muscular, flexibilidade, equilíbrio, né? Em geral acontece principalmente em idosos hospitalizados, porque aí começa a declinar a funcionalidade, tá? Aumenta demais o risco de queda, né? E acaba trazendo uma sobrecarga bem importante para quem está cuidando, assim como um alto custo para o sistema de saúde, tá? Porque o indivíduo começa a ficar cada vez mais dependente, né? Cada vez que eu fico menos ativo, a minha função acaba diminuindo, né? As minhas articulações podem sentir tendo redução de amplitude, eu posso perder força muscular, né? Eu posso ter N problemas em relação a isso, tá? Então, essas mudanças que acontecem com o desenvolvimento, né, do envelhecer, conforme a gente vai envelhecendo, principalmente, né, as presenças de doenças crônicas, comorbidades é que determinam. Quanto mais doenças eu tiver, eu vou ter uma situação cada vez mais frágil, tá? Então, quais são os sinais dessa síndrome? É aquele idoso que tá até razoavelmente bem, daqui a pouco ele começa a perder muito peso, ele perde, começa a ter alteração de equilíbrio, já começa a ter dificuldade para andar, não consegue, não se alimenta mais bem. Ah, muitos vão dizer assim para vocês, mas eu não tenho fome. Ah, não consigo. Aí começa a ter uma nutrição ruim, começa a ter redução de fibras musculares, uma sarcopenia, começa a ter redução óssea, vai começar a ter limitação funcional, porque aí não come bem, não tem força, se desequilibra toda vez que fica em pé, começa a ficar cada vez mais enfraquecido, vai ficando cada vez mais parado, tá? Perda de peso súbita tem que ser investigada, fadiga, alteração na força e na velocidade de caminhar, indisposição ou cansaço para fazer exercício físico, porque pode estar associado a várias coisas, tá, gente? Isso aqui pode começar com uma depressão, e aí o indivíduo vai parando de comer, vai ficando cada vez mais isolado, não quer mais sair, não tem mais vontade de fazer nada, não faz mais nenhuma atividade, tá? E aí acaba que esse idoso, em geral, pode realmente chegar à morte por complicações dessa síndrome, tá? Que é a síndrome da fragilidade. Então, é importante que a gente tenha essa situação
muito bem clara para que a gente consiga incentivar esse idoso o quanto antes fazer atividades que promovam a sua saúde, tá? E tratar coisas assim que eu faço a detecção precoce, tá? Eu não sei se foi com a turma de vocês que eu comentei, mas uma das coisas que me chama a atenção na minha prática diária, como a gente trabalha dentro dessa área hospitalar, dentro de unidade de terapia intensiva propriamente dita, uma das coisas que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é o aumento do número de idosos que tentam se suicidar. Tá? Não eram tantos, tá? E atualmente eu percebo que vira e mexe a gente tem dentro da UTI, você vai lá ver o que aconteceu, o idoso tentou suicídio. Tá? De N formas. Tá? Já vi tomando medicação excessivamente, dando golpe de facada no pescoço, tá? E cada vez mais longevos, né? Nós tivemos uma situação há pouco tempo aqui de uma senhora de 82 anos. Tomou, assim, uma quantidade absurda de medicação. Chegou com nível de consciência rebaixada, teve que ser entubada, acaba ficando gravíssima. Ela sobreviveu, né? Acho que ela odiou a equipe por um bom tempo, porque, né, a ideia era que conseguisse cometer o suicídio, né? Então, isso é uma situação bastante difícil que a gente tem percebido, né? E é uma situação que vai se tornar comum, porque nossa população está envelhecendo. Talvez, se houvesse a questão de prestar atenção, isso aí, porque que a pessoa começa a se isolar, é porque tá velha, tá ficando rabugenta. Será? Será que não tem um sinal de depressão? Não tem nenhuma doença psicológica acontecendo? Será que não tá tendo nenhuma alteração? Precisa investigar, gente. Né? A gente não pode, nós temos o hábito bastante ruim de não ouvir a queixa do idoso. Simplesmente assim, esse é da velhice. Eu tô tendo dificuldade, você tá velho. Não, não necessariamente. Às vezes é um desequilíbrio hormonal. Hormônios tiroidianos podem dar problemas de memória, às vezes é uma questão de redução vitamínica. Precisa investigar o que é. Não pode simplesmente tudo colocar a culpa na idade também. Descartou doenças centrais, principais, ok. Aí sim, algumas coisas podem estar ligadas sim ao envelhecimento, à forma que a pessoa enxerga essa vida, mas muitas coisas podem ser evitadas se as queixas forem ouvidas e investigadas. Não é tudo que é simplesmente porque você tá velho. Isso é da própria velhice. Não, né? Às vezes tem coisas que podem ser tratadas, podem ser modificadas, podemos ter atitudes mais positivas em relação a isso, tá? Isso é importante. Para a prevenção de osteoporose também a fisioterapia é essencial. Tá? A osteoporose vai acabar trazendo uma redução de massa óssea importante, fazendo com que esse osso mais frágil fique predisposto a ter fraturas. Embora todos possam ser atingidos, as mulheres acabam sendo mais atingidas após a menopausa, porque aí, por uma questão hormonal, a gente acaba tendo uma redução de hormônios que
acabam dificultando a fixação de cálcio nos ossos, tá? Para que isso não aconteça, quanto mais exercícios físicos nós fizermos, melhor, tá? Então, a redução dessa densidade óssea, claro que ela vai trazer uma redução de resistência óssea, né? Assim como eu tenho também uma situação de que o exercício físico pode melhorar isso, tá? Então, a gente também vai ter, principalmente isso acontece por causa da redução dos níveis de hormônio, tá? O que é importante, então? Para ter uma massa óssea saudável, é importante que eu me exercite. Por quê? Quando os músculos se contraem, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam favorecendo a formação óssea, tá? Vão melhorar a formação e a reabsorção de cálcio para a formação óssea, tá? Então, contração muscular, ação da gravidade, caminhada, exercício que traga impacto é importante. Nível de cálcio é importante? É. Mas aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Algumas pessoas falam assim, ai, como eu vou ter uma tendência, ai, minha mãe já teve osteoporose, eu vou começar a tomar cálcio já logo que eu fizer 30 anos. Se eu tomo um monte de cálcio, mas eu não tenho vitamina D suficiente, eu não consigo fixar esse cálcio. Não adianta nada, eu vou tomar, vai ficar muito pouco, vai ser reabsorvido e vai embora. Precisa ter vitamina D ativa. Ativa. E o que ativa a vitamina D? O sol. O sol. Exatamente. Não é à toa que o Estado deixa o presidiário tomar banho de sol. Né? E aí a gente não pode, porque a gente tem que estar sempre preso, né? Pois é, a gente não pode, mas eles podem, né? Mas é por isso, porque... Pode falar. Eu não tenho tempo de tomar banho de sol, mas eles têm tempo. Pois é, exatamente. E uma das questões é justamente essa, porque a gente sabe que se a gente não tiver a incidência da luz solar, a vitamina D não é transformada em forma ativa. E aí eu não tenho a fixação de cálcio, né? Também existe uma situação em que a predisposição genética também vai ajudar, né? O próprio sedentarismo, menopausa, tudo isso vai alterar a reabsorção e a formação óssea. Mas não adianta eu tomar 1 quilo de cálcio e não tomar sol, porque eu não tenho vitamina D ativa, tá? Para o exercício físico em relação à osteoporose, sempre a gente percebe o quê? Mesmo que a pessoa, né, independente dela ter uma vida sedentária ou não, tá? Existe um declínio de volume ósseo a partir dos 40 anos. Tá? Então, sempre que eu tiver impacto, ação de gravidade, mais contração muscular, mais impacto, eu vou começar a acionar uma zona de proteção específica que estimula a formação óssea, tá? Então, claro que as forças, elas vão incidir nessa densidade óssea de acordo com a modalidade que pratica de esporte, né? Então, os exercícios que exigem que a gente suporte o peso do próprio corpo, como a caminhada, eles são importantes, porque eles auxiliam, eles são benéficos na formação óssea, tá? Exercício resistido, com peso, então assim, não existe mais essa situação de que idoso não vai para academia, muito pelo contrário. Idoso não pega peso, não pode fazer musculação, pode. Pode, tem que saber, tá bem orientado, tem que ser bem feito, mas pode. Ah, pode ir para academia, pode fazer musculação, sim, tem que fazer de maneira correta, mas pode. Tanto que atualmente a gente tem o quê? Um grande aumento de número de idosos em academias.
fazendo caminhadas em parque. Ah, não tenho, né, dinheiro para fazer academia, né? Trabalhei uma vida inteira, tenho uma aposentadoria ruim, não consigo isso. Se vocês prestarem atenção, a maioria das cidades já contam com isso. Depende da região que vocês moram, mas vocês já devem ter visto, né? Às vezes não tão perto da casa da gente, mas sempre tem um local em que as prefeituras costumam fazer aqueles parques com aparelhos para exercício. Já viram aquelas praças que eles colocam alguns aparelhos para fazer exercício físico? Sim, eu já vi. Aquilo umas foi feito. 3 aqui perto de casa. Tem, né? Bastante. Aquilo é feito pensado para a população idosa. É uma academia ao ar livre. Você tem ali alguns aparelhos, alguns equipamentos que trabalham força, trabalham resistência, com peso, geralmente com o peso do próprio corpo do idoso. Né? Tem uns que a gente senta no banquinho e puxa a alavanca aqui para frente, para trás, para fazer exercício com bíceps braquial. Tem uns que a gente faz para estimular a parte de quadríceps. Isso tudo foi feito pensado em estimular justamente que as pessoas idosas assim, então não precisa. É o que eu falo, às vezes a gente vai fazer palestras no centro de terceira idade, aí um outro fala assim, mas é porque não tem dinheiro para ir para academia. Eu falo assim, mas não precisa. Precisa, vai caminhar no parque. Olha, na praça lá tem, né? Aqui perto de casa também tem vários dessas praças com esses equipamentos. Então vai até a praça. Faz o exercício lá, né? Caminha. E isso já te traz um benefício importante, tá? Se a gente faz uma prevenção primária, quando eu ainda não tenho nenhuma redução de massa óssea, eu provavelmente não terei. Tá? Então, assim, começar um exercício físico, uma dieta balanceada, suplemento vitamínico, se for necessário, se for orientado por médico ou nutricionista, né? Provavelmente você não terá. Mas agora eu já tenho osteoporose. A mesma coisa, faça para você não ter complicações. Não chegar a uma osteoporose tão severa que pode fraturar durante um movimento. Tá? Agora, é claro que a partir do momento que eu já tenho uma osteoporose grave, que acontece uma fratura, aí a gente vai ter que entrar com uma prevenção terciária, tá? Tudo bem, gente? Tudo. Dúvidas? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Você tocou no suplemento vitamínico, tipo o Nutren Senior, você conhece, né? Deve conhecer. Uhum. Você pode tomar sempre ou tem que ser por período para o idoso? Então, aí tem que consultar um médico ou um nutricionista para ver o quê? Que doenças eu tenho? Eu tenho algum problema renal que eu não possa tomar direto? Porque algumas pessoas podem tomar continuamente e outras não. Ah, tá. Você tem que tomar por período. Então, tudo isso ele tem que ser visto por um profissional competente para dizer assim, olha, Val, você pode tomar, sei lá, 3 vezes por semana. Aí pode falar para a Bianca assim, olha, Bianca, você pode tomar só uma vez por semana. Ah, tá. Eu pensava que podia tomar direto, assim, de manhã e à Não. tarde, mas por um certo período. Não, para cada pessoa a orientação vai ser uma forma diferente. Não é tá. todo mundo que pode tomar igual, não. Tá? E a gente tem que ter cuidado com essas situações, principalmente, gente, que eu vejo que muitos idosos acabam caindo em algumas situações, que são esses suplementos que agora são vendidos na internet. Algumas coisas não são confiáveis. Né? Então, assim, sempre busquem, toda vez que a gente fala de suplementação, busque, eu vou comprar isso numa loja de suplementos. Busque um lugar confiável, que você saiba que o cara não vai tirar as coisas do comprimido e pôr farinha lá dentro, por exemplo. Né? Ô, Pro, Oi. no caso, a minha tia, ela
passou no médico e a doutora receitou um medicamento para ela, devido que ela estava com começo de osteoporose, mas não chegava a ser uma osteoporose. Nisso, ela foi numa farmácia e foi comprar, só que era mais caro, e o farmacêutico falou, ó, tem esse outro que é similar e vai fazer o mesmo efeito. Ela comprou o similar e ficou usando. Era de uso contínuo. Uhum. Com o tempo que passou, ela retornou. No caso, o medicamento que ela comprou, que era mais barato, não estava tendo reação alguma. Ou seja, o problema dela só piorou e agora ela está com uma osteoporose um pouco mais avançada do que deveria estar, se tivesse comprado o medicamento correto. Isso às vezes é um problema, né? Porque não é todo medicamento que consegue fazer, né, o mesmo efeito. Embora a questão que sua tia provavelmente estava com uma osteopenia, que ainda era a primeira fase, que não é osteoporose ainda. É uma redução de massa óssea que tem uma tendência a virar osteoporose. Só a medicação também não é suficiente, mesmo que ela tivesse comprado o medicamento que ele orientou, sem atividade física, sem se expor ao sol, sem ver como é que está o índice de vitamina D, não consegue recuperar todo o cálcio que perde durante o envelhecimento. Tá? Ela também faz tomar o suplemento de vitamina D. Então, tem que às vezes tomar o suplemento, mas tem que tomar sol. Não adianta tomar suplemento de vitamina D e nunca se expor ao sol, tá? Porque ele simplesmente vai ser eliminado pelo organismo, não vai ser retido, tá? E a questão das medicações tem uma diferença que a gente precisa entender um pouco melhor em relação a medicamentos. Os medicamentos genéricos, eles têm, né, um acompanhamento mais próximo. Então, a maioria dos medicamentos genéricos tem um bom efeito. Os similares, muitas pessoas reclamam que não tem o mesmo efeito, tá? Então, é alguma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, assim, existem diferença de medicamento genérico e similar, tá? Então, assim, eu sempre pergunto, alguns médicos já vão dizer para vocês, ó, vou te passar, sei lá, colocar qualquer medicação, sei lá, Voltaren, eu quero que você compre Voltaren. Ah, mas se eu comprar, eu não sei que é o genérico. Não, não é esse. Assim, eu sempre pergunto, porque geralmente o médico já fala, pode ser o genérico. Algumas vezes ele fala assim, não, eu quero que você tente comprar o original. Que às vezes a economia não vale, né? Não vai ter o resultado que a gente esperava e nem que o médico esperava, né? Então aí, claro que tudo é uma situação de que a gente vai ter que conversar, eu tenho que ter um médico de confiança também, né? É uma relação de confiança, né? Todo profissional da área da saúde, ele é um profissional de relação de confiança. A gente precisa ter isso. O fisioterapeuta também, quando a gente vai fazer, é importante que a gente oriente nosso idoso, né? Inclusive é isso, cuidado com essas compras, né, de medicações, ou tomar remédio de outras pessoas que idoso adora. Eles dão receita remédio para o outro. Ah, olha, o médico passou isso para mim, Bruno, pode tomar, faz bem. Aí o Bruno toma e tem uma alergia e quase morre. Nem tudo que fizer bem para mim vai fazer bem para o Bruno, ou para a Thaís, ou para a Beatriz, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa cultural nossa. Você fala assim, ai, menina, tomei aquele remédio. Ah, eu vou comprar. É muito disso. A gente tem muito essa questão de um vai falando para o outro e vai usando de forma indiscriminada. Isso tem que tomar cuidado. Outra questão que tem que ser cuidadosa são essas coisas, né? Eu sempre brinco assim. Eu não confio, e isso é uma questão pessoal, é minha. Tô falando a minha opinião pessoal, né? Pode ter gente que discorde e eu respeito. Mas eu não confio nesses remédios que fazem propaganda em internet, TV, que assim cura desde o encravada até o câncer mais avançado. Porque se fosse assim, não tinha ninguém doente. Não tem um remédio só que em um único comprimido faça esse milagre todo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, tá? Com essas coisas. Tudo bem? Tudo bem.
vamos assistir